Olá, eu sou Márcia, profetisa, e nós estamos aqui fazendo mais uma visão remota, não deixando de falar para vocês o que está acontecendo. E hoje eu venho falar sobre Gênesis 4, implementando isso tudo, sobre Gênesis 4. A profecia que se instala agora é a profecia sobre Caim. Possivelmente Caim é chamado por Deus, tá, gente? Na passagem, Caim é chamado por Deus. Eis que minha terra diante de ti, né? Em Gênesis 4. Também ele do primogênito de suas ovelhas e da gordura destes voltou-se ao eterno Abel as suas ofertas, e para Caim e para sua oferta não se voltou. Irou-se Caim muito e descaiu-lhe o semblante. E disse o eterno a Caim: por que irastes? Por que descaiu o teu semblante? Porventura se pode ser bem suportar, ter-se-á perdoado, e se não suportar, jaz o pecado. E o seu desejo do mal impulso, mas tu podes dominá-lo. E disse Caim a Abel, seu irmão. E sucedeu que, estando ele no campo, levando-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Eterno: onde está Abel, teu irmão? E disse: não sei, acaso guarda o meu irmão sou eu? E disse: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão que está clamando a mim desde a terra, e agora maldito tu és na terra, que abriu sua boca para receber o sangue do seu irmão. Quando levares o solo, não darás mais a sua força para ti. Fugitivo e vagabundo será na terra. Então Deus baniu Caim por causa de Abel, por causa do sangue que Abel derramou. E as 7 gerações de Caim, com isso Caim virou um eterno, um vagabundo que eternizará o mundo. Aonde Caim foi parar foi no Nod, foi na direção Nod. A direção Nod é a direção leste, aonde se encontram hoje os países que estão no leste. E essa denominação amaldiçoou todos daquela geração, inclusive o próprio Caim, que é um remanescente de Israel, mas segundo o Torá foi perdoado Caim. Não devemos acusar Caim, porque Caim é uma participação de Adão e Eva e é uma participação judaica. Mas Caim deve voltar para a sua terra, pois provavelmente Caim tem uma imortalidade, ganhou-se a imortalidade de Deus. Então Caim não pode morrer. Possivelmente, né, se supõe que Caim esteja em algum lugar aprisionado. Este espírito em corpo, né, está aprisionado em uma grande masmorra, acorrentado, porque Caim está amaldiçoado 7 vezes 7, todas as suas gerações, caindo até Lemeque, seu filho. Então na terra de Nod ele foi amaldiçoado até Lemeque, que também derramou sangue, e aí vai. Todas as gerações do leste, do Oriente Médio, estão amaldiçoadas pela formação de Caim, que significa o Oriente Médio. Então, essa formação são de vagabundos e assassinos, como Deus descreve aqui ele no Torá. Só que ele não voltou para Israel, assim como a Arca da Aliança não voltou para Israel. Então, Caim pressupõe-se que está livre dentro de algum lugar, e a força de Caim é a força dos decaídos, é a força de Etirará, é a força do mal, é a força dos que estão mortos, não ascenderão. Diferentemente
do povo judaico e do povo do Torá, que ascenderão e vencerão. Todo povo judaico ascenderá e vencerá. Está aqui no Torá, a profecia. Então, não tenha medo, porque os povos de Caim não poderão prevalecer. O lado leste de Caim não vai prevalecer contra a casa de Israel, que é a casa de Judá. A casa de Judá, o diamante de Israel, não pode ser atingido por maneira nenhuma, de nenhuma forma, porque está dentro das Escrituras. E isso tem a ver com diversas situações. Caim está aprisionado numa masmorra, naquela masmorra, e que todos sabem que possivelmente deve estar. Não se sabe. Mas ele não morre, ele é um imortal, assim como o mal. Então ele é descendente do mal. Enquanto ele estiver vivo e acorrentado por essas correntes nesse poderio, juntamente com a Arca da Aliança e muitas outras coisas, Israel passará por várias provações, como está passando agora. Caim é parte de Israel, assim como Abraão, assim como Yeshua HaMashiach. Caim, e não há sionismo, é realidade. Sionismo não existe. Sionismo foi uma divisão que tentaram impor ao povo, que nunca se dividiu. Sempre sabiam de tudo, desde o começo ao fim, o que aconselhou, o que não aconselhou. Tanto que o censo existe até hoje de Yeshua HaMashiach. Está lá o censo e ele está lá. Ele existiu, ele é uma figura existente. Não todos os feitos, mas ele é existente. E Deus não pode ficar abaixo de Yeshua HaMashiach. Deus tem que ficar no alto, na roda do alto e não na roda de baixo. Então, Caim deve ser liberto e devolvido ao povo judaico. E o Messias, Machias, voltará quando tudo isso se estabelecer. Então, Caim tem que ser derrubado, a terra de Caim derrubada, tomada a posse da terra de Caim, tomados seus povos, Caim libertado lá daquele grande poderio, devolvido para Israel. Todas as vertentes judaicas devolvidas para Israel. O Torá colocado ao mundo, como está sendo agora. Tudo isso é promessa e está aqui no livro. Tá bom, gente? Eu sou Márcia Vidente, eu sou Márcia Profetiza. Obrigado por sua atenção. Continuem com a gente aqui.